Oi, gente! O vídeo de hoje são dicas importantes em relação à reação de oxidação. São reações que envolvem o oxigênio. Depois da vinheta. Voltando, você vai se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso tem nos ajudado bastante a trazer mais dicas e informações para vocês. E as dicas de hoje é sobre uma reação de oxidação. As reações de oxidação têm a participação do gás oxigênio. Então vamos lembrar um pouquinho como que é esse gás oxigênio? O gás oxigênio é essa molécula O2. E essa molécula de O2 ali, primeiro, se a gente for lembrar lá do início da química, quando a gente começa a estudar e até algumas noções de alguns conceitos químicos, a gente fala que esse tipo de molécula é diatômica, formada por dois átomos, e ela é uma substância simples. Lembrando que esse conceito de substância simples é quando é formado por átomos de um mesmo elemento químico. Então tá, o gás oxigênio é uma substância simples, diatômica, e o oxigênio ele está lá na família 6. Logo, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. E essa questão de ter 6 elétrons na camada de valência faz com que ele não tenha tendência de perder. Pelo contrário, como ele está na família 6A, a chamada família dos calcogênios, ele precisa de 2 elétrons. Então, ele vai receber 2 elétrons, né, sempre, para ele ficar com 8 na camada de valência, seguindo aquela famosa regra do octeto. Então, é comum, né, oxigênio com oxigênio, ninguém vai doar, eles vão compartilhar. Lembram? Que quando há esse compartilhamento, como que chama essa ligação? Isso mesmo, ligação covalente. Então, ele vai realizar a ligação covalente e aqui é um tipo de ligação covalente apolar, porque não tem diferença de eletronegatividade, visto que os átomos são iguais. Então, a gente pode fazer essa representação aqui agora, que é a tal da fórmula estrutural, certo? E com isso, a gente relembra outro assunto aqui, olhando nesta molécula, que é o tipo da geometria. É linear. Então, a gente sabe todas essas informações a respeito deste gás. E este gás vai ter participação em algumas reações. Na reação de combustão, por exemplo, ele é o gás comburente. É necessária a presença dele, né, para alimentar ali a chamada combustão. E quando falamos em combustão, fiquem atentos. Tem 2 tipos de combustão, a combustão completa e a incompleta. A combustão completa, quando o exercício fala, faça a combustão completa, por exemplo, do metano. Então, você vai pegar esse combustível metano, né, um hidrocarboneto formado só por carbono e hidrogênio. Vai ter o gás comburente aqui, que é o O2, porque ele está chamando de combustão, então tem que ter a presença do O2. E vai ter a formação, sabe de que aqui? CO2 e água. CO2 é o dióxido de carbono, certo? Isso é uma reação de combustão completa. Tem a formação de CO2 e de água. E lógico, a gente tem que sempre analisar o balanceamento da equação. Por quê? A equação tem que estar devidamente balanceada, porque a partir desses coeficientes, eles interferem. Tanto lá na estequiometria, né? Ele interfere na cinética química, interfere no equilíbrio químico. Então, por isso que sempre a gente confere o balanceamento. Aqui tem um átomo de carbono, aqui tem um átomo de carbono. Só que aqui nós temos quantos átomos de hidrogênio? Olha aqui no reagente, 4. Então, a gente vai ter que colocar desse lado aqui um 2, porque ao multiplicar por esse 2, né, que é o índice ali, vamos ter 4 hidrogênios também. Vamos contar os oxigênios daqui? 2, com mais 2 da molécula de água, totalizou 4 átomos de oxigênio lá no produto. Então, a gente vai colocar um 2zinho aqui, porque 2 vezes 2, 4. Isso é combustão completa, gente. Vai formar sempre dióxido de carbono e água. E atenção ao balanceamento. E existe a combustão incompleta. A combustão incompleta, por sua vez, tem 2 tipos. Tem a que forma o monóxido de carbono e tem a que forma somente a fuligem e água, tá? Nos 2 casos tem água. Então, olha aqui, combustão incompleta. Um exemplo da combustão incompleta é que a gente vai ter a formação agora de CO, que é o monóxido, e água, certo? Isso aqui é a incompleta. Como que eu vou saber a respeito se eu vou fazer a combustão
completo ou incompleto. O exercício vai deixar claro isso para você, tá? Nas informações, na descrição da reação química, ele vai te dizer o tipo de combustão que está acontecendo. Caso contrário, ele pode se referir à baixa concentração do gás oxigênio. Quando a concentração do oxigênio é mais baixa, não tem como ocorrer a combustão completa e ocorre assim a incompleta, tá? E forma esse monóxido de carbono que vale lembrar aqui, certo? Que é um tipo de óxido que a gente fala de neutro ou indiferente. O dióxido de carbono também é um óxido, só que é um óxido ácido. Devido à ligação covalente, devido reagir com a água e formar um ácido, que é o ácido carbônico, já esse monóxido de carbono, ele não reage com água, ele não reage com base nem com sal. Então, por isso que é o termo indiferente e neutro. Por isso que o efeito dele é acumulativo. Você já deve ter ouvido a história de que na garagem totalmente fechada, né, não pode deixar o motor do carro ligado. Tem uma baixa concentração de oxigênio e o que vai formar? Monóxido de carbono. Quando inalado, ele vai impedir a facilidade do transporte do oxigênio no sangue. Aí a pessoa pode desmaiar e pode até levar à morte, certo? Então, esse monóxido de carbono é um óxido indiferente, tá? Também é uma molécula diatômica, também tem geometria linear. Aí existe a combustão incompleta, que é a formação da fuligem, tá? Essa formação da fuligem é que no lugar desse monóxido vai aparecer só o carbono, na fase sólida. Você já deve ter percebido isso quando tem algumas queimadas, e aí resulta em uns fiapinhos pretos ali, aquilo lá a gente chama de fuligem, material particulado. Tá bom, isso são os tipos de combustão. E lembre-se, né? Sempre verificar o balanceamento. Essa equação aqui não está balanceada e depois você verifica o balanceamento para ver se você compreendeu. Agora vamos para outros tipos de oxidação. Tem a oxidação branda e a enérgica. E esse tópico aqui está dentro do conteúdo de química orgânica. E a química orgânica estuda os compostos que tem carbono, hidrogênio, tem as funções oxigenadas, nitrogenadas. Existem as isomerias, né? O vídeo passado falou sobre a isomeria geométrica e óptica. E agora a gente vai falar um pouquinho de reação orgânica. Dentro das reações orgânicas tem um monte. Substituição, adição, eliminação, oxidações, certo? E ozonólise, que são as mais comuns. Tanto é que já caiu no Enem do ano retrasado um exercício falando a respeito de reação de ozonólise. Então, pode ser que nesse próximo tenha alguma questão relacionada à oxidação. Tem a branda. A branda é quando o meio é básico, certo? É quando a temperatura é baixa. Isso, a oxidação é branda. Atenção a estes detalhes. Pode ser que ele te dê o alceno, tá? Que geralmente essas oxidações, tanto a branda quanto a enérgica, acontece com os alcenos. Alcenos são aqueles hidrocarbonetos que têm uma insaturação, ok? A branda vai acontecer nesse meio básico, temperatura baixa. E anota aí, a oxidação branda, eu tenho aqui um alceno, um meio básico e na temperatura baixa vai formar só um produto, sempre. Vai formar os dióis, que é um tipo de álcool com duas hidroxilas. Essas duas hidroxilas, que é o OH, vai surgir aqui, ó, da concentração do oxigênio e da água. Aí, lógico que eles vão formar água oxigenada, essa água oxigenada vai atacar esse composto aqui, que vai ser o alceno. Então, aqui onde tem as insaturações, a gente vai ter agora uma ligação simples e vai ter a adição da hidroxila em cada um desses carbonos insaturados, formando assim o grupo que a gente chama de dióis, tá? Então, na oxidação branda, tem a participação do gás oxigênio, rompe aqui essa dupla ligação e forma os dióis. Lembrem-se sempre, o meio é básico, a temperatura é baixa, geralmente usa aqui o permanganato de potássio como catalisador e forma os dióis, ok? Na oxidação enérgica ou energética, nós vamos também ter a participação do gás oxigênio, só que agora o meio é ácido e a temperatura é bem elevada. E vai ter uma ruptura onde tem as insaturações, nos carbonos insaturados, e vai formar duas novas outras substâncias, tá? Mas para formar essas substâncias vai depender da classificação dos carbonos insaturados. Então aqui, entre os carbonos insaturados, a gente olha a classificação. Tá vendo que esse carbono, ele ligou a dois outros carbonos? Então ele é secundário. Observe que esse outro carbono insaturado ligou a três outros carbonos. Ó, 1, 2, 3. Então eu classifico ele como terciário.
Então, a primeira coisa, você vai analisar a classificação dos carbonos insaturados. Após feito isso, você vai lembrar dessa regrinha básica que vai estar na sua cabeça. Carbono primário ia formar CO2 e água, que é o ácido carbônico. Carbono secundário vai formar ácido carboxílico. E se o carbono for terciário, vai formar cetona, ok? Então, vamos lá. Aqui não é secundário? Então, quando sofrer a oxidação aqui, a gente vai ter ó, o CH3, o C, ok? E a gente vai acrescentar o dupla OH. Então, nessa parte aqui, formou esse ácido, que é o ácido etanóico. E aqui, a gente vai ter, então, a carbonila, né, presente nesse carbono, para formar um grupo de cetona. Formou a popular, né, acetona, ou o nome oficial, propanona. Aqui, gente, estes oxigênios que apareceram para formar tanto o ácido quanto a cetona não vieram do nada. Esse meio aqui, além da alta concentração do oxigênio, nós vamos ter a participação do permanganato de potássio, de outras ali substâncias ricas em oxigênio para formar esses compostos, ok? Então, as dicas de hoje foi referente às reações de oxidações, reações que têm a participação do oxigênio e principalmente essas oxidações branda e enérgica que estão dentro do estudo dos compostos que têm o carbono. Espero que tenham gostado, curte aí e até o próximo vídeo.